Sobre fundo preto, logos da Prefeitura do Rio Grande, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura e Governo Federal. A abertura começa com o Mercado Público do Rio Grande no centro da tela e fotografias de manifestações da cultura negra da cidade. Interferência de TV divide a tela e revela a família negra assistindo a imagem de Alisson Afonso com o título Negritude com a Pareia. Materiais de arte preenchem a tela. Acho que eu carrego um mistério interessante, né? Porque é difícil de entender o porquê que nós nos apaixonamos por alguma coisa, né? Por que eu faço isso? Por que isso está tão entranhado, né? A ponto de eu não saber mais quem é o Alisson sem o desenho, entendeu? Alisson está sentado em cadeira Eu nasci vermelha. com uma deformidade nas pernas, aí fiz um tratamento longo, né? É negro, usa óculos. E esse período todo que eu Veste camisa azul e casaco eu cinza. não pude fazer esporte, não pude jogar bola, enfim, andar de bicicleta. Eu ficava dentro de casa e nessa coisa de estar dentro de casa, eu descobri o desenho, né? Eu sou um cara tímido, eu fui muito tímido, né? O desenho era aquele momento que eu tinha de estabelecer essa comunicação com as outras pessoas, né? E ele foi me socializando ali, eu percebi isso. Percebi que o desenho chamava a atenção de muita gente, né? E que muitas vezes eu era convidado para participar de alguns grupos por conta do meu desenho. Eu utilizei disso também. Imagens em close de desenhos de perfis femininos. Alisson reaparece. Quando eu cheguei até a Escola de Belas Artes, né, eu tinha 14 anos, né, e eu me deparei com a escolinha de arte. Eu queria fazer desenho, queria ir direto pro desenho. E achava o que se fazia na escolinha de arte uma baboseira na época. E hoje eu penso totalmente o contrário, né? Eu tenho vontade até de voltar naquela escolinha para realizar aqueles trabalhos novamente, né? E só pude fazer desenho quando completei 15 anos, né? Então, quando eu fui fazer desenho no Belas Artes mesmo, que eu encontrei alguns dos meus amigos, né? Até hoje eu mantenho contato. Nós falávamos muito de desenhos. Ilustrações de maçã e bergamota. Então era uma pequena legião de pessoas que gostavam muito dessa poética. Ilustração de peixes. Uma vez por semana a gente se encontrava e falava de desenho, que era um prazer enorme. Assim. Alisson reaparece. Acho que era melhor do que estar no Belas Artes, era estar em contato com os guris, assim, entender os problemas deles também, relacionar com os meus. Tinha uma certa competição, né? Tinha sempre um tema que levava para casa, a gente sempre queria surpreender um ou outro, fazer um trabalho legal, trazer um trabalho interessante. Então, essas coisas me ajudaram muito, né? Sendo um estudante de desenho do interior, a gente se depara com a falta de materiais, né? E a falta de grana também na época. Foi um momento bem delicado, assim, da política, né? Estava no segundo governo do Fernando Henrique Cardoso, assim, né? Foi um momento Ilustrações retratam realidades difíceis. desesperançoso, assim, então não se tinha emprego, né? Tinha uma pressão social muito grande, né? Terminava o ensino médio, tinha que trabalhar, enfim, eu queria estudar desenho e Alisson na tela. tinha uma cobrança muito grande em casa, assim, pô, tem que trabalhar, né? Então começou aquela coisa de não ter passagem para ir estudar, esse tipo de coisa, né? Então, eu lembro que isso foi bem chato, assim, na época. Né? Essas coisas, muitas vezes, vão te minando, né? Vão te atrasando, de certa forma. Mas eu enfrentei isso, né? Acho que foi uma das coisas que eu enfrentei, né? com veemência, assim, né? Para fazer a coisa acontecer. Close em detalhes de desenho de Alisson com perfil de jovem sentado em assento de ônibus. Alisson na tela. Meu primeiro emprego foi como emissor de passagens na estação rodoviária de Rio Grande. Um momento super delicado, precisava muito de dinheiro, precisava sustentar, enfim, precisava ajudar em casa. E via algumas atividades tanto do curso de artes quanto de alguns desenhistas, artistas da cidade, assim, e aquilo me deixava muito, muito preocupado, assim, porque eu cada vez estava mais distante de estar envolvido com arte, né? Eu comecei a registrar as pessoas, Desenhos né, de pessoas. nos intervalos. Então, aquele período que eu trabalhei de emissor de passagens também serviu também para explorar muito o desenho de figura humana. Rodoviária era um lugar de passagem, então tinha muita gente ao redor ali, né? Tanto passageiros ali, pessoas que estavam aguardando, familiares, enfim, mendigos, enfim. E eu ficava Alisson na tela. registrando, fazendo apontamentos ali, desenhando, né?
a cada dia de trabalho eu sempre fazia de 5 a 6 registros de figura humana ali. Tornou meu trabalho interessante, assim. Eu já saía de casa pensando mais nos registros do que no meu trabalho em si, né? Então eu saía seduzido a fazer isso, né? Isso também, de certa forma, me conectou um pouco, assim. Fez com que também as pessoas percebessem que eu estava no lugar errado, assim. Ilustração de jovem negro de costas segurando uma espada de Santa Bárbara na mão esquerda e pincéis e lápis na direita. Alisson na tela. Foram 3 anos, assim, né? Até então que eu saí fora, assumi como desenhista. Isso foi muito importante. Isso foi no ano de 2003 que eu resolvi que eu ia trabalhar com desenho. As pessoas passam a me respeitar um pouco mais. Assim, foi importante eu ter feito essa escolha, assim, ter assumido isso, assim. Mesmo tendo toda essa coisa oscilatória de mercado, né? Um dia tu tá lá fazendo a plaquinha de sacolé pra tia, que vende sacolé do bairro, outro dia tu faz Ilustrações comerciais de Alisson. uma ilustração para uma tese de doutorado, enfim. E essas coisas, o teu trabalho vai chegando até as pessoas vão lá, elogiam, divulgam. Alisson volta a aparecer. Até o momento que, de certa forma, tu passa a ser uma referência. Depois trabalhei também em jornal impresso. Charges produzidas por Alisson. Realizando esse meu sonho também de pensar essa charge diária, de pensar essa ilustração, de estar trabalhando também como assinando como editor-chefe de um caderno. Esse período de Alisson reaparece. entre sair da estação rodoviária e estar fazendo esses pequenos trabalhos, eu tive esse trabalho no Ponto de Cultura, no Arte Estação, ministrando oficinas. Fotos e ilustrações desta fase Por 2 profissional. anos. Foi muito importante também. Tu tá ali construindo público, tu tá ali também alfabetizando as pessoas em relação a técnicas, a estéticas, enfim. Depois eu me envolvi muito com Alisson na tela. com alguns projetos na universidade, né? Como bolsista trabalhei em projetos relacionados ao audiovisual também. Trabalhei com oficinas, né, em alguns projetos sociais. Eu lembro que quando eu entrei, realizei esse sonho de estar numa universidade Fotografias da formatura de pública Alisson. federal. Assim, eu lembro que da minha primeira semana, assim, eu entendi que ali seriam meus anos incríveis assim, na vida. Assim. Eu entrei na turma de 2008. Alisson reaparece. E em 2010 nós tivemos a oportunidade de migrar para o bacharel. Então fomos a primeira turma de bacharel em artes visuais da FURG. Me orgulho muito disso. Mostra documento que reconhece Alisson como patrono da 49ª Feira do Livro da FURG. A gente tem que entender que a imagem tem muito poder, né? Alisson volta à Por tela. parte do artista, assim, a minha vaidade é ter alcance, né? Eu curto muito essa coisa da arte ser compartilhada, de chegar a muitos lugares, né? Acho que as redes sociais potencializaram muito, né, o alcance, né? Eu não tinha essa pretensão Ilustrações de Alisson inicial, compartilhadas nas assim, redes sociais. de alcançar tantas pessoas, né? Mas foram acontecendo alguns episódios, né? Algumas charges minhas, elas alcançaram, né? Quando aconteceu o massacre na escola Raul Brasil, Alisson reaparece. eu percebi que deveria homenagear uma das pessoas que estabeleceu o ato heróico, né? Então eu quis homenagear a merendeira que colocou um freezer na porta lá, fez uma barricada e protegeu mais de 50 crianças numa sala de aula. Eu fiz uma charge sobre essa pessoa. Ilustração feita em homenagem à merendeira citada por Alisson em sua foto. E quando eu percebi, ela já estava com a charge na mão, assim. Alisson na tela. Percebi que era possível fazer essa comunicação, assim. Perceber que tu tem lá, sei lá, 17 mil compartilhamentos num trabalho teu também, porque ele é relevante, né? Porque as pessoas, ele está causando alguma coisa, né? Então, esse momento para mim foi também uma virada de chave, assim, de eu acreditar no meu trabalho, assim, posso chegar, posso alcançar e quero alcançar. Ilustração com paisagem de dunas. Alisson volta a A aparecer. cidade de Rio Grande me influencia demais por conta da paisagem e por conta do tempo dessa cidade, peculiar dessa cidade.
Muita gente me diz assim, pô, Rio Grande não acontece, né? E não é verdade, a gente precisa entender o tempo dessa cidade, o tempo que as coisas acontecem aqui, né? Enquanto um artista que trabalha de forma orgânica, assim, eu acho interessante esse tempo. Essa própria questão da aquarela mesmo, que eu estou lidando ali com controle e descontrole de água, Materiais de aquarela. né? Estou lidando com umidade, né? Tem dias que a aquarela flui de uma maneira, tem dias que não flui de outra, assim. Eu acho que tem muito que se vive aqui, assim, na temperatura, Alisson reaparece. do clima, do acaso, para observar as coisas, me encantar também com o que a natureza está me oferecendo e trazer isso para o trabalho. Ilustrações de Se eu não paisagens tivesse naturais. nascido aqui, meu trabalho seria totalmente diferente. Essa relação com a paisagem, com o meio ambiente, ela está presente ali. E isso me interessa muito, assim, isso eu quis manter no meu trabalho. Alisson na tela. Isso é uma percepção que talvez não seja tão nítida para as pessoas, mas pelo menos eu tenho essa afirmativa, assim, né? Isso é substancial, assim, para que as minhas coisas tenham uma certa identidade, né? Close em ilustração de Alisson sobre Rio Grande do Sul. Eu fui percebendo que Alisson reaparece. no primeiro momento assim, no meu trabalho, assim, essas questões envolvendo negritude, elas não estavam presentes. Assim. A gente é muito influenciado pela Europa, né? Pela arte europeia, né? E eu levei um tempo assim para entender o quanto era rico muitas das coisas que eu já conhecia, assim, que eu já detinha em relação à minha cultura, em relação à minha religião, de matriz africana, enfim. Quando eu percebi a potência disso, isso começou a aparecer. Ilustrações de pessoas Passou a negras ser que mais retratam gostoso cultura afro. ainda, ser mais colorido no meu trabalho. E passou a ser também uma necessidade também. Muitas narrativas negras, né, que estavam presentes na minha memória, nas minhas vivências aí com minha família, enfim. Elas estavam só dentro do meu universo. Assim. Alisson na tela. Então eu senti essa necessidade também de trazer à tona essas narrativas, assim, que estão tão presentes no nosso cotidiano, assim, que muitas vezes parecem banais, mas que elas têm uma potência, que tem uma riqueza lá que as pessoas precisam conhecer. Na tela, troféus recebidos por Alisson em concursos de ilustração. Os salões de humor gráfico, eles têm Alisson volta a aparecer. caricatura, histórias em quadrinhos, charges, cartoon, ilustração, alguns deles, né? Eu lembro de relutar para participar, não acreditar muito, né? Até que eu comecei a participar e classificar nesses salões, né? E já comecei a ter orgulho, assim, de estar entre os figurões, assim, né? Os artistas que eu admirava estavam lá nessas listas, né? Até o momento que eu recebi uma ligação, né? Alguém me informando que eu tinha ganhado uma menção honrosa no salão, né? O primeiro salão que eu ganhei foi no Paraguaçu Paulista. Ilustração E eu vencedora lembro, da assim, menção que honrosa citada. eu fiquei com muita esperança, assim, de vencer. Assim, Alisson na tela. quando eu recebi essa premiação, né? Que era só uma menção, né? Lembro de chegar em casa e produzir para participar de outros salões e desde aquele momento eu não parei mais. Né? Ilustrações participantes As de outras premiações são muito premiações. importantes, assim, elas nos incentivam muito, assim, né? Se ganha um prêmio, assim, se tem um reconhecimento desses, assim, dá um orgulho, uma adrenalina, né? Além disso, tem toda uma questão assim de estar levando o nome da cidade, né? Alisson na tela. Colocando a cidade no mapa de premiações internacionais, né? Certificado de superação recebido após internação por Covid-19. Alisson reaparece. Tão complicado falar disso, né? Porque tem tanta coisa para se falar, né? Acho que ninguém imaginou que ia passar por isso, né? Obviamente, mas eu tive perdas, fui vítima, né? Também, talvez o desenho tenha me salvado nesse momento, né? Eu lembro dos meus 20 dias de internação, perceber que o desenho muitas vezes aumentou minha adrenalina, aumentou minhas esperanças, né?
até porque foi um momento muito solitário, enfim, dolorido, tudo mais, né? Fora isso, a gente enfrentava também um dos piores períodos políticos, né, da história, né? Eu já estava bem triste com isso, e aí a pandemia também impulsionou também essa nuvem negra, né? Novamente, assim, eu percebi que a arte foi o meu maior remédio, assim, para atravessar isso, né? Ilustrações sobre o período da pandemia com personagens usando máscaras. E, de certa forma, também criar uma obra do tempo, né? Porque eu falei tanto sobre vacina nos meus trabalhos, falei tanto sobre cuidados, falei tanto, coloquei tanto ali, tantos personagens de máscara, enfim. Houve Alisson na tela. muito exercício intelectual em torno dos sentimentos daquele momento ali. Ilustração de Paulo Freire e sua primeira esposa navegando em barco. Alisson volta à tela. Essa prática do desenho é muito solitária, né? Então eu passei alguns anos assim praticamente sozinho, trabalhando sozinho. E eu entendi que eu precisava estar em contato com as pessoas, né? Então surgiu o Instituto Cultural Fios de Aruanda, né? Essa proposta de trabalhar com desenho, com jovens de 8 a 18 Ilustrações anos. de Né? Paulo Freire em alusão à prática do artista com no muito gosto, Instituto. assim, fazer isso. Né? E eu nem percebi assim, que já se passaram 2 anos e meio e eu tô lá trabalhando com eles, né? E isso já está no meu cronograma, Alisson assim, na tela. das minhas atividades cotidianas, sabe? Isso já está entranhado, assim, né? Eu não sei conviver sem isso hoje. Então, esse momento que eu vou dar aula também é um momento que eu aprendo muito, assim. Ilustração do Pequeno Príncipe Negro, que faz parte do projeto O Pequeno Príncipe, uma história na África. Alisson reaparece. Eu sempre sonhei em ilustrar uma obra clássica, né? Um desejo de ilustrador, né? Então recebi esse convite do Arthur Barcelos e da Adriana Fraga da Silva, né? Para essa adaptação, né? Eles pensaram a imagem do Pequeno Príncipe diferente, até porque a história ocorre no Saara, né? Deserto do Saara, que fica na África. Então eles pensaram esse menino negro, né? E eu acabei dando traços a isso, né? Construindo essa imagem. Mais ilustrações do livro. Deste menino, né? E esse projeto tem me dado muito orgulho, assim, tem me dado muito reconhecimento, né? Oportunidades, né? E ainda está reverberando bastante, né? Está na sua 2ª edição. Né? Eu comecei esse projeto como convidado, né? Como ilustrador. Na 2ª edição entrei como parceiro, né? E esse projeto tem Alisson na tela. alavancado outras possibilidades também, né? Acabei expondo no Margs também uma imagem do Pequeno Príncipe. E foi algo que eu nunca tinha pensado na vida, né? Surgem imagens da história em quadrinhos Black Flower. Alisson volta a aparecer. Trabalho com quadrinhos também e desenvolvi, alguns anos atrás, algumas narrativas sobre invisibilidade de meninas negras, né? Essas narrativas são chamadas Black Flower, tiras que eu fui publicando na rede e que fui premiado 2 vezes. Imagens de recortes de Black Flower. Recentemente aprovei uma adaptação para o audiovisual dessas tiras, né? E é um projeto que me orgulha muito por conta de trazer uma temática importante, de me conectar também com as mulheres da minha família e também com todas as meninas que passam por tantas dificuldades, né, por conta Alisson reaparece. Da cor da pele, por conta dos problemas, das mazelas sociais que envolvem uma menina negra. Abertura animada da adaptação da série Black Flower. Letreiro se forma e no centro de uma flor aparece mão negra fechada. Nós estávamos Alisson volta a aparecer. finalizando faculdade e tinha toda uma pressão social, né? Quando sair daqui, né? Quando sair fora, né? Quais são os teus planos para o futuro, né? E eu lembro de ouvir muitos planos mirabolantes, né? Tinha gente que queria ir para o Canadá, estudar, fazer doutorado, mestrado, enfim. Mesa com desenhos e conquistas de Alisson. Uns queriam abrir empresa. As pessoas perguntavam direto, o que tu vai fazer quando te formar, cara? O que tu vai fazer, cara, depois que sair fora, né? E eu comecei a responder, eu vou desenhar. E era só isso que eu dizia, assim, né? Eu vou desenhar. Alisson Meus reaparece. planos para o futuro são só esses, assim, desenhar.
né? Eu não quero fazer nada que não esteja envolvendo isso, né? Que eu quero até o fim desenhar. Só. Tela escurece e moldura com 2 estátuas surge nas laterais. Direção, pesquisa e produção, Yuri Lucas e Natasha Rodrigues. Design gráfico e animação, Thiago Madruga, Sala Cósmica. Composição e design de áudio, Edu Costa. Câmera e fotografia, Yuri Lucas e Natasha Rodrigues. Som, Natasha Rodrigues. Edição, Yuri Lucas. Acessibilidade, Brenda Pacheco, Ingrid Teixeira e Juliana Blazina. Imagens, Acervo Alisson Afonso. Agradecimento, Raíssa Fontoura e Vinícius Rocha. Realização, Prefeitura do Rio Grande. Secretaria de Cultura, Esporte e Economia Criativa. Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal.